Olá, começa agora o programa Seu Direito, que mostra para você as leis aprovadas pelos parlamentares da Assembleia Legislativa para melhorar o dia a dia dos catarinenses. Nessa edição, vamos falar sobre a higienização dos óculos 3D nas salas de cinema em Santa Catarina. Você vai saber a importância desta medida e também os riscos aos quais a população está exposta caso esses cuidados de higienização não sejam cumpridos. No estúdio, você acompanha uma conversa com o Dr. Osvaldo Oliveira, que é infectologista e vai nos trazer detalhes sobre as doenças infecto-contagiosas, como elas são transmitidas e como preveni-las. Fique com a gente, está no ar o programa Seu Direito. Os atuais filmes em 3 dimensões, conhecidos como 3D digital, são a principal atração nos cinemas de todo o mundo, apreciados por crianças e adultos. Esta tecnologia também está disponível nos televisores domésticos. Em Santa Catarina, uma lei estadual determina que os óculos 3D passem por um processo de higienização a cada vez que são usados. Esse cuidado evita a transmissão de doenças infecto-contagiosas entre os usuários. A nossa equipe de reportagem visitou uma sala de cinema para mostrar detalhes da tecnologia e para trazer informações sobre os cuidados na utilização dos óculos 3D. Acompanhe na matéria de Rose Padilha. Quem já foi ao cinema para ver um filme em 3D tem a sensação de estar dentro da cena. O surgimento nos últimos anos da tecnologia 3D digital permite que cineastas e animadores de todo o mundo enganem nossos olhos de uma forma extremamente real. Ao colocarmos os óculos especiais, temos a impressão de ver o filme através de uma janela entre o mundo real e o fantástico mundo do cinema. Mas isso só é possível graças à maneira como nós humanos enxergamos as coisas. O nosso cérebro trabalha não só com um olho, ele trabalha com 2 olhos. Então as imagens entram com uma pequena diferença de foco, de ponto de focalização. E com isso vai dar aquela imagem tridimensional. Então nós temos uma visão chamada estereoscópica, então os 2 olhos funcionando bem, quando as imagens caem lá no cérebro com uma leve diferença de ângulo, dá a visão estereoscópica, que é a nossa visão normal. Mas para criar um filme em 3D digital, o processo é complexo e depende de ilusões que criam cenas panorâmicas e com profundidade, ou aquelas tradicionais imagens em que os objetos parecem saltar da tela do cinema. A tecnologia 3D digital também utiliza imagens para enganar nossa visão. Porém, em vez de usar cores para filtrar as imagens em cada olho, a maioria dos sistemas utiliza a polarização. Lentes polarizadas filtram apenas ondas de luz que são alinhadas na mesma direção. Nos filmes que utilizam essa tecnologia, em vez de um amontoado de imagens vermelhas e azuis, as imagens ficam um pouco embaçadas quando vistas sem os óculos. Marcelo Otti, que dirige a Fundação CERT em Florianópolis, formada por 8 centros de referência em tecnologias inovadoras, entre eles o de convergência digital, lembra que no começo do cinema 3D, as imagens exibidas deixavam muito a desejar. O único jeito de fazer cinema 3D naquela época era através de um óculos. Ele tinha 2 cores, uma cor vermelha e uma cor azul, e as películas elas eram gravadas de forma que a imagem ficasse ligeiramente defasada em relação à outra, e aí os tons azuis iam um pouco mais para o lado, os tons vermelhos para o outro. Isso no cérebro criava uma imagem 3D, mas era uma imagem com uma qualidade sofrível comparado com o que hoje existe. As pessoas tinham, inclusive, dores de cabeça, náuseas, ao ver um filme assim? Sim, porque o cérebro tentava forçar a composição da imagem e isso, ao longo do tempo, gerava essa dor de cabeça terrível em muitos casos. Na verdade, a terceira dimensão ela não existe, é apenas uma ilusão da mente do ser humano. O ser humano ele nasceu, né, com essa
possibilidade, né, essa capacidade de ter essa visão 3D, até para poder entrar no contexto do mundo. E essa defasagem dos olhos é justamente para você ter uma noção de perspectiva. Mas ao longo do tempo, com o teu aprendizado, você vai começando a criar no seu cérebro uma noção de profundidade. Mesmo com uma vista só, com um olho só, você consegue ter essa perspectiva. Mas quando você, por exemplo, vê uma lua distante, né, e é comparada com uma montanha, por exemplo, você tem a percepção de que ela está maior ou está menor, e na verdade ela está do mesmo tamanho. Existem características físicas nossas, né? A gente tem uma capacidade de processamento de imagem. O cinema se aproveitou disso no passado, os 24 quadros por segundo eram suficientes para ter uma solução bastante clara da imagem. Hoje as televisões 3D já estão em 240 Hz, que praticamente é muito superior a essa taxa do cinema, que você consegue ter uma qualidade muito boa em alta definição. O especialista destaca que, apesar de toda a tecnologia, um pequeno percentual da população mundial não consegue enxergar imagens em terceira dimensão. Em torno de 2 a 3% das pessoas têm algum problema sério num dos olhos. E aí a composição da imagem fica bastante prejudicada, porque você precisa ter essa composição das duas imagens, do olho esquerdo e do olho direito, para compor a imagem 3D. Uma das preocupações de quem vai ao cinema para ver um filme em 3D digital é se os óculos foram ou não higienizados corretamente a cada sessão, já que pelo fato de serem compartilhados, existe o risco de pegar uma doença ocular, como a conjuntivite, caso o acessório esteja contaminado. O médico oftalmologista Ademar Valsec, que atua na capital há 38 anos, diz que é fundamental a preocupação com a saúde dos olhos e alerta para os riscos de contágio nos cinemas. Se uma pessoa usou antes e estava com algum processo inflamatório infeccioso nos olhos, nas proximidades, devolve. Depois esses óculos, sem higienização, for usado por outra pessoa, o risco de um contágio qualquer é muito grande. Então há necessidade, sim, de se fazer uma higienização a mais perfeita possível entre um usuário e outro, com todos aqueles cuidados de depois de ser conservado numa situação de sistema a vácuo, como parece que estão fazendo, que isso é o ideal, esterilizar e embalar adequadamente. Indo num cinema, a pessoa que está com conjuntivite virótica, mesmo que os óculos sejam higienizados depois, mas no ambiente aéreo ela já largou o vírus por aí. Então, pessoal, quem tem conjuntivite, principalmente virótica, por favor, não vá no cinema. Pensando na saúde dos consumidores, o deputado Jean Kuhlmann elaborou a Lei 15.448 de 2011, que obriga os cinemas e estabelecimentos de todo o estado que exibem filmes 3D a higienizarem os óculos a cada exibição. Os consumidores devem receber os óculos limpos numa embalagem plástica lacrada e com fechamento a vácuo. Além disso, os cinemas devem informar através de um cartaz os telefones e endereços do PROCON e da Vigilância Sanitária para denúncias em casos de irregularidades. A família Esprícigo é apaixonada por cinema e diz que quando vai ver um filme em 3D, pergunta aos funcionários do estabelecimento se os óculos estão limpos. A maior preocupação de cada um é com a saúde. A gente sempre que pode, a gente está vindo no cinema, que é um relaxamento, uma distração. E a gente gosta muito de vir em cinemas 3D. O inconveniente é o óculos, mas a gente sabe que agora a gente fica mais tranquila, porque com essa higienização, existem doenças transmitíveis, como a conjuntivite, por exemplo, né? E a gente se sente mais segura, muito melhor assim. Há um tempo atrás, não tinha isso. A gente chegava e eles iam dando óculos para a gente, inclusive a gente tinha que limpar, porque realmente estava muito sujo. Então, e o que estão fazendo agora realmente é muito importante para evitar esse tipo de doença, não só conjuntivite, porque existe outro tipo de doença também, né? Então, isso é importante, fazer essa higienização nos óculos. Este cinema em Palhoça, na Grande Florianópolis, trabalha com zelo quando o assunto é higienização
dos 600 óculos 3D disponibilizados ao público. A limpeza, que dura cerca de 15 minutos, acontece a cada exibição e é feita com produtos específicos e em máquinas modernas. Um processo que tem a certificação do Inmetro. Essa higienização é feita pelos próprios porteiros, né, que recolhem os óculos e são responsáveis pela limpeza e manutenção deles. E até eu, às vezes, faço isso quando tem muito movimento, então a gente está sempre ajudando um ao outro. O que o senhor acha dessa lei? Achei excelente, porque isso vem de encontro ao que nós chamamos de saúde pública. Porque, como comentamos até agora, a facilidade de contágio é bastante grande. Agora, imagina um contato de uma armação de uma pessoa para outra, que encosta às vezes até nos cílios, como vai facilitar os vírus e bactérias. Quer dizer, é um meio de contágio muito bom, excelente na verdade. Então, esse processo de cortar esse contágio é muito bom. Por quê? Esterilizando a armação e aquela lentezinha e depois embalando adequadamente, a pessoa não vai ter o risco de se contaminar por qualquer pessoa que tenha usado anteriormente. O deputado autor da lei que obriga a higienização dos óculos 3D diz que ela vem ao encontro da saúde da população, principalmente dos olhos. Você tem uma estatística, você tem uma visão dos nossos oftalmologistas dizendo que existe a possibilidade muito grande da conjuntivite ser transmitida pelo óculos, no caso do cinema em 3D. Então, nada melhor do que obrigar com que o próprio proprietário do cinema, com que a pessoa que ganha o dinheiro na hora de exibir o filme, ela faça essa higienização. Em vez de ela ter apenas o lucro e transmitir a doença, que ela tenha também o lucro na exibição do cinema, mas que dê segurança para o usuário, para evitar com que ele possa contrair uma doença de uma pessoa que tenha usado aquele óculos anteriormente. O parlamentar alerta que os cinemas que não cumprirem a lei serão multados em R$2.000, valor que será dobrado a cada reincidência. Quando você mexe no bolso do comerciante por ele ser multado por não ter aplicado a legislação, é uma forma de você puni-lo e uma forma de tentar conscientizar. Mas o principal objetivo não é esse. O principal objetivo é garantir a saúde das pessoas. Nós queremos que os proprietários dos cinemas coloquem cartazes com os telefones da vigilância sanitária para que a vigilância possa fiscalizar, possa receber uma denúncia de um usuário que de repente vai lá, pega um óculos que não está higienizado. O que nós queremos realmente é garantir a saúde das pessoas que frequentam esse tipo de ambiente, esse tipo de cinema, e garantir com que eles possam realmente frequentar com tranquilidade, sem ter medo de receber nenhuma doença, sem ter medo de ter algum problema maior. Continue com a gente. Depois do intervalo, vamos trazer mais informações sobre os cuidados na utilização dos óculos 3D nas salas de cinema em Santa Catarina. No estúdio, o infectologista Dr. Oswaldo Oliveira vai nos trazer esclarecimentos sobre as doenças infecto-contagiosas que podem ser transmitidas nos ambientes públicos. É um instante só e a gente já volta.